pessoal, bem-vindos para mais uma aula do canal Simplifica Professor, com o professor Eduardo Danilo. E continuando o nosso processo de preparação para a prova do TAAC nas escolas e para todo mundo que tem essa questão, eu vou introduzir aqui mais dois conteúdos que vão cair na prova que você precisa saber. Então, um deles é o juros simples. Certo? No juros simples, você tem que guardar uma sopa de letrinhas, que é o montante, o capital, os juros, a taxa que é representada pela letra I e o tempo, é o tempo minúsculo. Então, sempre que eu falar de juros simples, eu estou falando de montante, estou falando de capital, que é o valor inicial, juros, a taxa e o tempo. Então, do que isso se trata? Vamos pegar um exemplo qualquer. Joaquim tem R$2.000, tá? E vai colocar esse capital de R$2.000 inicial numa instituição financeira, ao juros ou uma taxa mensal durante um certo tempo. E a função do juros simples é você calcular como que esse capital vai se comportar dentro daquele processo. Então, baseado nisso, vamos aqui para um exemplo bem simples. Joaquim tem R$2.000, então capital inicial, certo? E ele vai ficar lá por 6 meses no banco. Há uma taxa mensal, que é I, tempo, é Tzinho, T minúsculo, e I é a taxa, tá? Há uma taxa de 2% ao mês. 2% AM ao mês. Então, eu tenho duas fórmulas que eu preciso ficar cientes dela. A fórmula 1, que é muito importante, ela fala que o montante é igual ao capital inicial mais os juros do período, o valor dos juros daquele período, o valor monetário desses juros. E tem uma fórmula 2 que você vai precisar, que é justamente a fórmula de juros, que é o capital vezes a taxa que incide sobre ele, vezes o tempo que ele vai ficar lá. Então, ao fazer toda essa relação com essas duas fórmulas que você vai precisar, então você vai conseguir trazer a solução. Vamos fazer um cálculo aqui rapidamente? Então, para mim poder calcular isso aqui, e para que possa enquadrar aqui, o que nós vamos fazer? Justamente essa questão aqui. Vou pegar e vou calcular quanto que é os juros. A fórmula de juros não é isso? Então está aqui, juro é igual. Quanto que é o capital? Vou aplicar aplicação de fórmula normal. Você tem que dominar essa questão de aplicação de fórmula normal, tá? Então na aplicação de fórmula eu tenho um valor de 2.000. A taxa é 2%. Toda vez que eu tiver 2% eu tenho que transformar, tá? Então tem duas formas de transformação. Eu posso vir aqui e copiar 2 por 100, que é 2%, vezes o tempo que ele está lá investido durante 6 meses. Por que eu coloquei o 2% assim? Eu posso colocar em número decimal e eu já ensinei vocês a fazer conta com número decimal. Mas nesse caso, como é tudo multiplicação, eu vou fazer isso para poder facilitar meu cálculo, onde eu posso cortar esses dois zeros com os dois zeros do 100. Então, ficando 20 vezes 2, que é vezes 6. 20 vezes 2, 40. 40 vezes 6, 240. É dividido por 1, é isso mesmo. Então, em valor monetário, os juros que incidiu foi o capital vezes a taxa, que é 2%, tá? 2% é a mesma coisa que o número fracionário por 100, qualquer valor de porcentagem é esse número por 100. E o tempo que ele ficou lá investido. E aí eu multipliquei e achei o valor monetário de quanto ele vai render. Então, veio aqui no montante, vai calcular então qual foi o meu montante.
capital, que era capital inicial 2.000, mais os juros que ele gerou dentro desse período, que é 240. No final do período, ele vai lá, Joaquim vai retirar o dinheiro e ele vai retirar então 2.240. Então, não tem segredo o cálculo, não tem segredo o cálculo de juros simples. Você tem que ficar atento à sopa de letrinhas, montante, capital, juros, conseguir extrair isso do texto do problema e as duas fórmulas importantes que você vai ter que aplicar lá, tá? Você vai aplicar montante, capital mais juros, e juros é igual a CIT. Capital vezes a taxa vezes o tempo, tá? Então não tem segredo. E aí é praticar, ler com muita atenção o problema, observar os nomes específicos que nós já falamos sobre eles e então você realizar uma boa questão. Tá falado, pessoal? Então, essa é mais uma aula. Já vou pedir de novo para você curtir o vídeo, deixar o seu comentário, sua dúvida ou a sua pergunta e compartilhar, se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo esse conteúdo aí para nos ajudar. Forte abraço e até a próxima!